Graça e paz, meu nome é Anderson Barreto, você está no canal Coração de Carne EZ e vamos dar continuidade no devocional que nós estamos tratando da Sagrada Escritura, do Evangelho de Marcos, baseado nos milagres da Bíblia. E o milagre que nós vamos ver hoje não é um milagre específico, mas vários milagres em si, narrados de maneira indireta na Sagrada Escritura. Marcos capítulo 3, versículo 7 diz assim: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimir, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Esse texto aqui, ele traz uma ênfase não em um milagre específico, mas em uma necessidade específica. A necessidade específica que esse texto aqui narra é que Jesus pede aos discípulos para que os discípulos viessem deixar pronto diante dele ali, na medida que ele fosse caminhando. Então dava aqui entender que Jesus estava aqui. A Bíblia diz, versículo 7, retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão. Então Jesus ele estava caminhando, indo em direção ao mar, próximo ao mar, e pediu aos discípulos que viessem ter um barquinho ali disponível. Mediante as multidões, a agressividade das multidões, as necessidades que as multidões viessem apresentar a Jesus de maneira desesperadora, ele pudesse ter um escape, ele pudesse ter um meio de resgate, um meio de refúgio para ele mesmo, para que ele não viesse sofrer danos fisicamente. Aqui é porque Jesus estava preocupado em sofrer, em não se machucar, não. A própria cruz é um exemplo de um ferimento assim agressivo. Ele foi morto com a morte de cruz, um dos instrumentos mais severos, um dos instrumentos mais hediondos para a punição de um criminoso. Então Jesus não dá a entender através desse texto que Cristo estava com medo da dor. É porque Cristo sabia que se ao ele se machucar como homem, Cristo era 100% homem, Cristo era um ser humano normal. Ao ele se machucar como homem, ele estaria impossibilitado de dar continuidade ao trajeto, ao propósito, aquilo que ele haveria de cumprir, antes de chegar na cruz do Calvário. A dor maior, a Bíblia diz que Jesus Cristo era um homem de dores, que sabia padecer. Ele padecia por sentir o peso, a dor daqueles que sofriam. Ele se compadecia, ele tinha misericórdia, ele tinha compaixão. Jesus sofria pela labuta em si, do cansaço do corpo. Ele teve sede, ele teve fome, teve as suas necessidades. Jesus saberia e estava caminhando para sofrer conforme aquilo que ele haveria de sofrer para a remissão dos nossos pecados. Mas aqui há uma necessidade específica por causa do desespero da multidão. Aqui há uma necessidade, Jesus está sempre pronto, caso houvesse necessidade, ele ir para o mar, ele ir para o barquinho, para um lugar de refúgio distante da multidão. E aqui o texto diz que vinha gente de toda aquela redondeza, de toda aquela circunvizinhança, de toda aquela população ali próximo, da onde eles tinham notícia da pessoa de Jesus, eles iam até ele. E aqui diz, versículo 8, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. A notícia, a fama de Jesus levou a multidão até eles.
Se nós queremos que as multidões venham até nós, é preciso que seja dada a notícia de Jesus Cristo. As pessoas não estão preocupadas com aquilo que nós temos a oferecer como discípulos do Senhor Jesus, de nós mesmos. As pessoas querem ver Jesus. É Jesus que desperta fome, é Jesus que desperta sede, é Jesus que desperta interesse das pessoas se locomover das suas localidades, da onde elas estão, para ir ter com Jesus. As pessoas têm necessidade disso porque elas querem alguém que resolva a situação dela. Elas querem pessoas que resolvam a situação. E aqui a situação dos seres humanos, existe coisas que o médico não vai resolver, existe coisas que um guru espiritual não vai resolver, existe coisas que o homem em si não vai resolver, porque são problemas que somente Jesus Cristo pode resolver, são curas que só um milagre pode mudar, são curas que só realmente uma ação divina, uma manifestação do poder do alto podem mudar, são libertações de demônios que somente Jesus Cristo pode trazer. E aqui a multidão, ao saber da fama de Jesus, foram ter com ele. Ao saber que Jesus curava enfermos, foram ter com ele. A saber que Jesus trazia solução para um momento, para uma situação que o homem em si não tinha resposta, não tinha solução. Jesus era o único que poderia fazer, e não é diferente dos dias de hoje. No dia de hoje as pessoas ainda continuam padecendo das suas enfermidades. No dia de hoje as pessoas continuam ainda desesperadas por causa da sua enfermidade. Nos dias de hoje as pessoas continuam ainda sem solução da medicina, do homem, da ciência, havendo necessidade de um milagre da parte de Deus. Mas quem essas pessoas devem ir? Devem ir até Jesus Cristo. E hoje não tem necessidade da limitação da pessoa de Jesus Cristo como homem. Hoje ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio até nós. E o Espírito Santo não é mais, não está limitado por um corpo físico, impedindo a ação dele a ponto de ele precisar procurar um refúgio para que não viesse a ser esmagado, pisoteado, comprimido pela multidão. O Espírito Santo pode tocar você aonde você está. Você só precisa ouvir da fama de Jesus. É a fama de Jesus que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A fama de Jesus que ele morreu na cruz para a remissão dos seus pecados. A fama de Jesus que ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A fama de Jesus que ele morreu e ressuscitou para pagar pelos nossos pecados, para nos justificar diante de Deus. A fama de Jesus que ele é poderoso para fazer milagres por intermédio da fé. A fama de Jesus que ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias. E ele não está limitado, precisando fugir, impedindo que algumas pessoas não recebam os seus milagres, não recebam a manifestação do poder de Deus, por causa da multidão que comprime, que atrapalha, impede Jesus continuar a sua ação, a ponto de ele ir para um barco e se distanciar. Imagine aqui, o texto não deixa claro, imagine se houve a necessidade de Jesus entrar no barco verdadeiramente. Ele pediu que o barco estivesse pronto, mas se ele entrou no barco, que foi? Pessoas ficando para trás, pessoas que sofreram, pessoas que estavam sofrendo há 10 anos, pessoas que estavam sofrendo há 15 anos, vendo a oportunidade do milagre indo embora, vendo a oportunidade da mudança de vida indo embora, vendo a oportunidade da libertação indo embora. O que precisamos é de homens e mulheres que se levantam pelo poder do Espírito Santo, para que venham agir, manifestando o poder de Deus. É claro que o fim principal, o objetivo maior da vinda de Jesus Cristo sobre esta terra foi ele morrer para a remissão dos nossos pecados, para nos salvar e nos conduzir para a glória, a viver com Deus por toda a eternidade. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele realiza sim milagres, continua agindo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Cristo não muda e ele diz que nós devemos ir até ele, confesse, queremos obter alguma coisa da parte de Deus, não duvidando, mas crendo que Deus é poderoso para fazer. O que precisamos é de homens que anunciam a fama de Jesus. O que eu estou dizendo para você é que a fama de Jesus, que Jesus pode sim fazer um milagre. O que é impossível, o que é difícil para o homem, o que o homem não é capaz de fazer, Jesus pode fazer na tua vida. E não há necessidade de você se desesperar, não há necessidade de você correr, não há necessidade de você se apartar, porque tem uma multidão atrapalhando. E não há necessidade de você ver Jesus tomando um barco, se distanciando, impedindo de você ter o seu milagre. Não há necessidade de você se afastar, dizendo que não há mais oportunidade de você ter uma manifestação do agir de Deus sobre a tua vida, mudando a situação. Não há mais necessidade, porque o Espírito do Senhor está presente por intermédio da fé. O Espírito do Senhor é onipresente, está presente em
todo lugar. E aonde você está, você pode sim clamar ao Senhor, Ele pode fazer um milagre na tua vida. E aqui o texto diz, versículo 10, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a Ele para o tocar. Aqui diz que Ele curava muitos. Todos tocavam nele, mas muitos eram curados. Muitos eram curados de qualquer enfermidade. Então não existe impedimento, não existe enfermidade específica que o poder de Deus não possa mudar, não possa curar. Versículo 11. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante deles, clamando, tu és o Filho de Deus. Havia uma confissão pública ali da soberania, da divindade, da autoridade, do poder de Jesus Cristo, o reconhecimento de quem Jesus Cristo era, o Filho de Deus, a necessidade de nós reconhecermos quem Jesus Cristo é reconhecer de nós reconhecermos de quem Jesus Cristo verdadeiramente é. Ele é o Filho de Deus. Mas Jesus no versículo 12 diz, mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Não era tempo ainda de Jesus chegasse a um nível de publicidade que pudesse adiantar antes do tempo a sua crucificação. Por isso ele adverte aos espíritos imundos que através dos lábios das pessoas que estavam ali, possessas, expressavam, reconhecendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus estava dizendo advertindo a eles para que eles se calassem, não expusessem a publicidade. As pessoas que estavam ali possessas, oprimidas por Satanás, não expulsassem Jesus, não vinham expor Jesus à publicidade antes do tempo. Só que agora é hora de nós anunciarmos porque tudo que Jesus tinha que fazer Ele já fez. É hora de nós anunciarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus com ousadia. É hora de nós anunciarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É hora de nós nos achegarmos diante de Jesus com intrepidez, chegarmos diante de Jesus com fé, para que venhamos ser revestidos das armaduras, venhamos ser revestidos de Cristo Jesus e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, manifestar o poder dele sobre as vidas de pessoas que precisam da sua transformação, que precisam da sua cura, que precisam do seu milagre, manifestando a misericórdia, o amor de Deus, a graça de Deus. É hora. Porque esse texto está dizendo que não tem mais nenhum impedimento, não tem mais multidão que atrapalhe. O que esse texto está dizendo para nós hoje, que não há mais afastamento, a não ser você que se afaste do Senhor. Não há mais necessidade de Jesus parar o barco e se afastar, impedir que você seja transformado. Não há mais necessidade disso. Não há mais um barquinho esperando Jesus se afastar de você. Porque o que Jesus fez, Ele tomou uma cruz e se afastou de você. Ele tomou uma cruz e se aproximou de você. Tomou seus pecados e foi pendurado no madeiro para que eu e você hoje pudéssemos ser curados de nossa alma. E se alguma necessidade física durante essa vida passageira que precisa ser suprida por intermédio da fé, suplicando ao Deus dos céus, Ele pode fazer o milagre. Vamos orar ao Senhor. E seja abençoado por esta palavra. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, curta e leve esse vídeo para alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra de fé, de transformação da parte do Senhor. Pai Santo, graças te damos pelo seu amor, pela sua misericórdia, graças te dou pela sua bondade, pois só assim, ó Deus, podemos ser restaurados, pois só assim podemos ser transformados. Eu oro para que o ouvinte destas palavras, eu oro para aquele que está ouvindo, que está vendo, Deus, tudo isso que está sendo dito e mostrado em tua sagrada escritura, eu oro para que ele seja tocado por intermédio da fé, que o Senhor manifeste o teu poder sobre a vida deste homem e desta mulher, restaure almas, ó Deus, é o que eu lhe peço, que este vídeo venha fazer, em levar fé, transformação, salvação, cura, milagres da parte do Senhor, e que aquilo que nós podemos ter da parte do Senhor de maneira completa para a nossa vida, venha ser trago até nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.